Toda cultura tem elementos bons que Deus mesmo inseriu como ponto de contato à nossa fé. Então pode ter certeza que em toda cultura, inclusive na cultura brasileira, existem elementos preciosos que Deus colocou dentro de cada cultura para chamar a nossa atenção. O brasileiro pode não gostar da gente estudar a Bíblia junto, mas existe no coração de um brasileiro, mesmo daquele que diz que não tem religião, temor do Senhor. E se você falar, posso orar por ele, por você? Ou eu vou orar por você? A pessoa diz, não, pode orar, porque o temor do Senhor está lá dentro, de alguma maneira. Há um sentimento de que existe algo. Isso faz parte da nossa cultura e foi colocado por Deus na nossa cultura como ponto de contato à fé. Mas a Bíblia diz também que toda cultura, ela é elemento, ela nasceu de um ser que caiu no pecado. E que também existem elementos na nossa cultura que são controlados por espíritos maus, por demônios. Existem outros elementos da nossa cultura que fazem parte desses pensamentos que geraram colisão com Deus, e que tudo isso sofre a influência do príncipe deste mundo, que é Satanás. Isso está lá em Efésios 2:2, onde a Bíblia diz assim: naquele tempo vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. E aí ele diz assim: olha, havia uma barreira, e essa barreira também é cultural. No país em que a gente vive, tem várias culturas, em várias micro-regiões, e algumas são tremendamente malignas. Existem regiões do nosso país em que os pais enterram vivos os seus filhos, se eles nascerem gêmeos, ou com alguma mancha no seu corpo. E sabe o que é pior? É que se você chegar lá e ver alguém sendo enterrado vivo e for lá e desenterrar, a polícia do Brasil vai prendê-lo. Porque você está atrapalhando a cultura indígena no país. O que eu quero dizer, o que tem mais valor, a vida humana ou uma cultura sem lógica e sem razão? Consegue entender a dicotomia? Eu não sei o que você sentiria, eu posso imaginar o que eu sentiria se eu estivesse num lugar e visse um bebê recém-nascido ou de poucas semanas, não é, sendo enterrado vivo, chorando e engolindo terra. Eu acho que eu não conseguiria ficar assistindo aquilo, eu ia querer fazer alguma coisa. Agora você imagina que se você fizesse, a Polícia Federal viria e prenderia você por atrapalhar a cultura indígena. Tem alguma coisa errada, não tem? É disso que eu estou falando, que nós nos tornamos inimigos de Deus porque seguimos filosofias. Aí tem uma filosofia de antropologia aí. Nós seguimos uma cultura que não tem nada a ver com os valores de Deus. Deus ama aquela criancinha que está lá e se importa com ela. Eu conheço vários missionários. Há uma casa em Brasília de várias crianças que foram adotadas por uma missão, e todos os líderes daquela missão estão respondendo e correm perigo de ir para a cadeia porque salvaram crianças assim. Bom, você já viu que tem problemas aí. E outro problema é a religião. Mas a religião porque religião é o esforço humano de tentar se reconectar com o Criador. Mas o grande problema da religião
é que se não tiver a sua essência na experiência pessoal com o Cristo, ela vira uma soma de ritos, regras, ídolos, falsos atalhos para essa conexão. E sobre esse assunto Paulo vai tratar no capítulo 2, e hoje à noite eu vou tratar um pouco mais sobre isso. Mas o pior é que todas estas coisas nos faziam ser inimigos de Deus, ou seja, estar em guerra com Ele, em rebeldia, em desobediência. E então Deus teve um plano: eu vou descer a esse mundo, porque essas formiguinhas não sabem carregar o peso que estão carregando. E Ele se fez carne, se esvaziou da sua glória, tomou o nosso lugar na cruz, porque o salário do pecado é a morte. Então Jesus morreu na cruz por nós, ressuscitou ao terceiro dia, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E mediante o nosso compromisso de fé com Jesus, nós nos tornamos participantes da glória de Deus. Não porque a gente merece, mas porque a gente tem um Deus que nos ama e que revelou a sua glória aqui no Natal. E o verso 23 do capítulo 2 diz assim, melhor, do capítulo 1 diz assim: desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Este é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Meu objetivo nessa manhã é ajudar você a pensar no significado do Natal. O que significa Jesus ter vindo a esse mundo? Por que Ele veio aqui? Por que Ele tomou o meu e o seu lugar na cruz do Calvário? Mas se a gente só entender, não vai fazer diferença. Porque o grande objetivo não é que você tenha uma filosofia, uma religião ou uma cultura, mas que o Cristo, esse Cristo do Natal, possa ser o Senhor, o Salvador, o Mestre, e que a manjedoura dele, não mais manjedoura, mas trono, esteja no seu coração, e ele se revele a você todos os dias. A palavra do Senhor, quando ele sobe aos céus, aos seus discípulos, foi essa: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E quando Jesus disse isso, ele não estava falando através do pastor Pascoal, da igreja batista, da igreja A ou B. Ele estava dizendo: eu quero estar com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Há uma mensagem, há um apelo, há um clamor no nascimento de Jesus aqui na terra. E o clamor Jesus transformou em palavras, quando ele disse no seu ministério terreno: vinde a mim todos vocês que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A gente tem que ir a Jesus, deixar aos pés dele os pensamentos, deixar aos pés dele as nossas filosofias, deixar aos pés dele a minha cultura, deixar aos pés dele a minha religião e dizer: tu és o Senhor da minha vida. E nessa manhã eu queria orar com algumas pessoas, para quem isso talvez seja uma descoberta. É interessante como a gente passa por algumas coisas tantas vezes e não se apercebe do verdadeiro sentido dessas coisas, não é? Não sei quantas vezes você já participou de alguma cerimônia, de uma festa, já foi a um determinado lugar, e é tão corriqueiro para você, que você não se apercebe do sentido e do valor. Eu acho que às vezes o Natal é assim.
A gente passa tantas vezes que a gente não se apercebe do verdadeiro sentido desse verdadeiro valor. Por isso, nessa manhã eu queria orar com algumas pessoas a quem o Espírito Santo está falando, porque enquanto a gente anuncia essa mensagem, Deus trabalha no coração da gente, porque Ele que quer se revelar. E aí Ele vem com o Espírito dEle e começa a falar dentro da gente: olha, eu tenho algo mais para você. Mais do que uma tradição, do que um costume, eu quero entrar aí dentro e me revelar para você. E aí de repente ele diz: puxa, mas se tem algo mais, eu quero. E é nesse clamor de se tem algo mais que eu quero, é que a graça de Deus se revela na nossa fraqueza. Se você é essa pessoa a quem o Espírito Santo está falando agora, eu não sei quem é, mas o Senhor sabe, e foi o Senhor quem te trouxe aqui. Eu queria orar junto com você, pedindo que as portas do coração fossem abertas, e que aí dentro da sua alma algo tremendo da graça de Deus começasse a acontecer. Revelação dos tesouros de Deus, da sabedoria de Deus, do poder de Deus, do propósito do Senhor. Então, se você é essa pessoa, me permita orar por você. E eu sempre faço isso e explico por quê. Primeiro, eu vou convidar você para daqui a pouquinho levantar-se do seu lugar e vir aqui à frente para a gente orar. E você vai me perguntar: por que o senhor faz isso, pastor? Porque é o seguinte, queridos, se a gente não tem coragem de responder à voz de Deus num templo, numa hora de oração, não se iluda. Quando você sair por aquela porta, você vai continuar fazendo tudo do seu jeito, como sempre fez, e não vai ouvir a voz de Deus. Mas quando a gente tem coragem de dar o primeiro passo, a gente está muito mais preparado para dar o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e assim por diante. Então, se hoje o Espírito Santo de Deus está falando com você, vai saindo do seu lugar, quero orar por você. E a oração vai ser essa: Senhor, eu quero experimentar a tua presença no meu coração. Eu quero experimentar o algo mais que o Senhor falou. Eu quero depor algumas coisas que estavam me prendendo, para dizer: faz do teu jeito. Então vem para cá, vem para cá. Quem mais o Espírito Santo está falando? Vai saindo aí do seu lugar, vai chegando aqui para a gente orar junto, não é? Há coisas que precisam ser ressignificadas na nossa vida, e eu acho que aquilo que a gente está vivendo aqui no Natal precisa ser ressignificado dentro da nossa vida, na nossa casa, da nossa família. Isso, vem para cá. Aqueles que o Senhor está chamando, é obra de Deus na nossa vida, é o poder do Espírito que atua dentro de nós, e a gente responde aquilo que Ele quer fazer na nossa vida. Amém. Louvado seja Deus, né, pela sua vida. E nós vamos clamar, e o Senhor vai ouvir, porque Ele vai ouvir a sua voz, e Ele vai ter prazer de morar aí, dando o coração e revelar-se a você. Eu queria convidar aqui alguns irmãos que pudessem simplesmente dar um abraço. Agora você não vai falar nada, você só vai dar um abraço em quem está aqui na frente, tá? E esse abraço é um aconchego de família, tá? É aquele dizer assim: eu estou junto, sabe? Eu também, eu estou caminhando, quero caminhar nessa fé. Alguns, eu digo, são irmãos mais novos ou mais velhos, tanto faz, mas a gente quer estar junto nessa jornada espiritual, que é caminhar com Deus, não é? Quem está sozinho aqui, dá um aceno. Vocês estão sozinhos aqui? Os primeiros, não? Alguém chegou junto com você para abraçar? Não? Então está aqui. Quem é que está aqui vai abraçar? Foi os primeiros a chegar. Isso, está aqui, né? Todo mundo está sendo abraçado aí? Tá certo? Tá? Então agora a gente vai orar, tá? A primeira oração é sua. Ninguém mais pode fazer. A porta do nosso coração, quem tem a chave é a gente. Então, eu queria desafiar você com as suas palavras, dizer: Jesus, eu estou abrindo a porta do meu coração, e o meu maior desejo é que o Senhor venha morar aqui dentro, se revelar para mim.
Se tem algo mais que eu possa aprender e experimentar do teu poder, eu quero te dar liberdade para isso. Usa as tuas palavras, do teu jeito, fala isso para ele. E se tem obstáculos que às vezes estão lá amarrando você, diz: olha, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo, eu estou preocupado com aquilo, bota lá aos pés da cruz de Jesus e deixa ele atuar. Usa as tuas palavras agora e faz essa oração. É a sua oração, é o seu convite, é o seu clamor. Com a sua mente, e se for possível, movimenta a tua boca um pouquinho, no sentido de baixinho, ninguém precisa ouvir, é você e Deus, mas você está clamando ao Senhor agora. Agora eu quero orar por você. Senhor Jesus, estão aqui os teus filhinhos amados. Obrigado, porque um dia o Senhor desceu do teu céu para que a gente pudesse te conhecer. E sabe, Pai, o que eles mais desejam é que o Senhor se revele a eles. Por isso eu quero te pedir, Pai, que o Senhor lave os pecados e tudo que impede essa comunhão seja agora quebrado, retirado pelo poder que há no sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. E que nesta hora o Senhor derrame do Espírito Santo do céu sobre eles, e que o coração dessas pessoas se transforme numa catedral, onde o Senhor vai passear, vai reinar, vai dirigir, vai ensinar. Ó Pai, que eles possam conhecer a voz do Teu Espírito, que eles possam entender as Tuas palavras, e que eles possam viver uma experiência transformadora no poder de Jesus. Escuta, Deus, a nossa oração. É aquilo que eu clamo em Teu nome, Jesus. Amém e amém.